Salve, salve Maria! Estamos aqui para mais um Santa Prosa, o melhor podcast do nosso seminário arquidiocesano. É uma alegria ter cada um de vocês aqui nessa mesa para juntos partilharmos mais uma história vocacional e principalmente para podermos estar aí com vocês, como comunidade, como arquidiocese, mostrando que em Cristo, em seu Santo Espírito, nós conseguimos ser um só. Então, que você possa fazer desse momento um momento de encontro com Deus, podendo ver a presença de Deus na história do nosso irmão hoje que vai partilhar conosco. Convido você a desde já curtir, comentar, compartilhar, para que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possível. Gostaria de cumprimentar o Pedrão, parceirão de banca aí, estamos juntão, partilhar e comentar aqui a mão, o toque do nosso outro irmão que já vai se apresentar. E agora passo a palavra para o meu parceiro de banca. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. É uma grande alegria estarmos reunidos. Queria que você, seminarista, que eu não vou falar o nome, a gente tenta falar o nome da pessoa, aí fica como já me apresentar. Fale sua história, seu nome, sua paróquia de origem, a paróquia que você está e o que você acha necessário para a sua apresentação inicial. Olá, você que nos acompanha, Andro, Pedro. De boa. O Breno que está ali. Ele vai mostrar a língua, Não. Ele vai fazer que ele faz careta. Esse é desde sempre. É a tática do maligno. Naquilo que diz respeito então à apresentação, sou o seminarista José Demétrio, 4º ano de Teologia, sou natural da paróquia Nossa Senhora da Piedade, da cidade de Piedade, e atualmente estou desenvolvendo meu estágio pastoral na paróquia São João Batista de Porto Feliz. Uau! O último estágio como seminarista. O último estágio como seminarista. Graças a Deus. Que vem, então, nós já conversamos com o David, que é da sua turma. Então, se Deus quiser, o ano que vem, diácono e padre no fim do ano, se Deus permitir. Deus quiser. Zé, conta pra gente. E se São Carlos? E a Virgem também? A Virgem também tem que estar aqui. Ele tem que estar. Zé, de forma breve, como você é o mais antigo da casa, né, no que diz respeito à sua turma, conta como foi sua experiência vocacional, de uma forma sucinta, marcando o ponto principal que deu o grande momento para que você estivesse aqui no dia de hoje, vivendo essa experiência vocacional e, se Deus quiser, recebendo a ordenação no ano que vem. Então, para mim, 2 foram os momentos mais marcantes. Primeiro, o momento do discernimento, propriamente dito, que se deu por volta de quando eu tinha uns 15 anos, ou melhor, quando eu tinha uns 11 anos, que eu estava na 5ª série do ensino médio, e eu tinha uma professora que ela era professora de História, se não me falha a memória, o nome dela era Raquel. E ela era da congregação cristã. E naquele período que estava ensinando a matéria, ela começou a falar sobre a época medieval e colocar algumas coisas que historicamente a igreja estava vivendo, e ela me fez uma pergunta. Eu não lembro a pergunta, mas eu também não lembro que eu não consegui responder ela. E ela olhou para mim e falou assim: nossa, como deve ser triste para uma pessoa não saber, não ter conhecimento para defender a própria igreja. Nossa! Daí aquilo me marcou de uma forma, eu falei: nossa, a mulher é uma solapada assim, né? Aí eu falei: não pode ficar desse jeito. E desde então, eu lembro que eu peguei um livro de história, daquele didático mesmo, né? Acredito que a maioria de nós pegou essa época de ensino, e comecei a ler. E dentro desse livro tinha uma imagem de um coroinha, não lembro quem que pintou aquilo, e um padre do lado. E daí eu falei: nossa, eu quero ser isso daqui. Eu nem sabia o que era aquilo, porque era de uma comunidade de sítio. Então a presença do padre, Piedade tinha 45 comunidades na época, era muito rara. E eu nunca tinha visto um coroinha na vida. Mas eu olhei aquilo e falei: eu quero ser isso daqui. Porque ele está perto do padre, então acho que ele deve conhecer as coisas. E daí eu comecei a me engajar dentro da vida de comunidade, dentro da vida da paróquia, e não saí mais. E esse foi o primeiro momento que eu falo marcante, porque ali eu conheci o divino, né? O divino e o eclesial. E depois foi quando até partilhei no vídeo, né, da minissérie dos convívios, que foi quando eu estava para entrar no seminário. Eu comecei a fazer convívio com 15 anos. Então fiz 3 anos de convívio. E você fez 3 anos? 3 anos de convívio. Caramba! Um ano, o primeiro ano foi certinho, o segundo foi mais ou menos, e daí no terceiro, que foi definitivo,
também fui mais assim. E no último dia, hoje ele não é mais seminarista, mas na época ele fez uma proposta que era escrever uma carta dizendo a sua resposta, ou no papel, e Deus te chamava. E ele foi muito sucinto, ele disse: Deus só te faz uma pergunta. Ele só quer seu sim ou seu não. E o resto é ele que vai decidir. Se vai dar certo, se você vai dar conta, se você vai amadurecer, enfim, tantas outras coisas. E eu lembro que isso foi decisivo porque na minha cabeça passava muita coisa. Estava terminando o ensino médio, estava pensando em entrar para o seminário. E daí aquilo foi decisivo para mim. Eu lembro que eu saí no jardim do seminário, dei uma volta e escrevi a única coisa, sim. E coloquei dentro de uma caixinha, era uma caixa de papelão. O formato da democrata. Foi no seminário antigo. Nossa, imagina para você que gosta das coisas antigas. Nossa, já estava encantado já. É, E você tinha 17 anos? Tinha. Eu fiz 18, uma semana depois que eu entrei no seminário. Caramba, misericórdia. Que deu tempo, tinha esse problema que daí, se fosse mais não quantos meses, daí dava para entrar por conta de ensino, essas coisas. Sim. Caramba, que legal. Então esse foi o segundo momento marcante. Tanto que quando lembro, são esses dois momentos que se mantêm vivos assim na minha memória. Entendi, José. E quando você entra no seminário, menino, né? Do sítio. A grande maioria aqui entrou muito novo. Como que é essa experiência de sair do contexto da sua família, de sair do seu contexto paroquial, de comunidade, talvez não ia tanto para a matriz pela distância, e daí entrar numa comunidade com um monte de outras pessoas diferentes, morando com o padre, para quem estava tão distante do padre agora morar com o padre, como que foi essa ponte de uma vida para outra? Para quem não via padre, agora começa a ver bispo. Nossa, gente. O perdão da expressão, né? Para mim foi uma loucura aquilo. Eu não sabia andar de ônibus. Porque em Piedade, eu não sei, até hoje provavelmente é assim, Piedade era um papelzinho. Você comprava um talãozinho de paz assim, e era Vila Elvio ou na época Serra Azul. E você entregava o papelzinho e entrava no ônibus. No máximo tinha uma catraca diferente. Eu vinha aqui para Sorocaba, era um cartão. E você apresentava o cartão, fazia um barulhinho e entrava. Aquilo para mim não entrava na minha cabeça. Eu falei, como que eu vou conseguir esse cartão? Nem sei como. E para mim foi tudo muito novo. Então essa experiência, né, do próprio não via quase padre, daí começar a conviver com o padre e com outras pessoas de outras realidades. Para mim esse foi, eu acredito que um grande desafio, que é propriamente dito, aprender a amadurecer. Sim. Porque eu já saí do ensino médio e já vim para o seminário. Eu não tive quase que um lapso temporal para aprender a me virar. Exatamente. Então, a virar, a crescer, sobreviver. Eu aprendi aqui. E uma coisa é você aprender a se virar no mundo só isso, né? No sentido de só com essas preocupações. Agora, quando você precisa dar conta disso dentro de um seminário, daí complica um pouco mais as coisas, porque você já tem duas preocupações. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Tanto que eu já partilhei com alguns, não lembro se partilhei com vocês, que a primeira vez que eu peguei ônibus, na verdade eu não peguei porque eu não soube pegar ônibus, eu fiquei com vergonha de pedir informação no ponto. Informação. E uma informação, com vergonha de fazer isso. Daí eu peguei ali no Shopping Cidade e vim a pé dali até a rodoviária. Nossa, porque eu não sabia. Cara, uma é longe, meu. Uma mala de motinha. Eles trocavam mais ou menos longe, Zé. Nada, mano. E detalhe, eu não sabia chegar, eu tinha... Mas você ia pra onde? O seu destino era onde? Eu fui fazer túnica, tirar medida para fazer túnica para Santos Olhos, lá na Marinha. Nossa. E daí eu parei ali, deu um problema com carona, eu tive que ficar ali. E eu fiquei com vergonha de falar para quem me deu carona, porque eu não sabia pegar ônibus. Daí aí começou. Você que tem medo de falar a verdade, não tenha. Da sua vida. Fica uma dica para depois para quem vai entrar no seminário. Exato, eu sempre falo a verdade. Daí eu saí e fiquei ali
eu não sabia, em detalhe, eu não sabia andar em Sorocaba. Então eu coloquei o endereço no celular e fui com o celular na mão, vindo no caminho que traçava. Porque eu não sabia como. Pelo menos 1h30, fácil, tranquilo. fácil. Isso era depois para ir pro seminário. Depois para ir para o seminário. Nossa, Zé do céu. Aqui nesse ponto, eu não sabia que Piedade não dá sinal, né? Para parar o ônibus. Do terminal aqui, né? Aqui passava, né? Pra gente ir até o terminal. E eu não sabia que tinha que dar sinal para o ônibus passar, porque Piedade, tendo pessoa lá no ponto, eles param. E daí eu vi o ônibus vindo, eu só fiquei no ponto, ele passou. Falei, que tipo, né? Que legal, né? Eu falei, tem mais um, né? Fiquei ali e passou. No terceiro ônibus, eu vi que uma pessoa deu sinal, ele parou. Eu falei, nossa, tem que dar sinal. Eu tenho que fiquei uma hora e meia, né? Você só fica imitando o que os outros fazem. E dentro dessa rotina de seminários, seja daí vai do que você achar melhor, ou do propedêutico, ou aqui já da casa, quais partes atraíam mais você? Quais partes você mais gostava de viver? Tem fardos e tem momentos de Betânia, é inevitável. Mas qual que era o que você gostava mesmo? Para mim, sempre tive um apreço muito grande, um gosto muito grande pelo estudo. Né? Então, a parte dentro da nossa rotina, né? Aquilo que abrange a vida de estudo, para mim sempre foi muito importante. Porque no estudo, eu sempre falo que para mim não é só o ato de estudar, mas o ato de estudar, além de me dar esse prazer daquilo que eu gosto, me ajuda a oxigenar a cabeça. Então, às vezes, quando a própria rotina do seminário está muito pesada, eu pego um livro, sento e leio. Porque aquilo, de certa forma, claro, daí não nem teologia, nem filosofia, alguma coisa aversa a isso, aquilo me tira dessa conexão, né, do mundo presente. Então, isso sempre me deu um alento muito grande. E para mim, como eu estava nessa realidade, foi uma dificuldade da vida comunitária. Mas não no sentido de que eu não queria estar perto das pessoas. Eu queria, só que eu não sabia como. Você não sabia perguntar? Não sabia perguntar ônibus, ponto. E eu não sabia... Você tinha que fazer o que minha irmã fazia. Ela olhava pra menina assim, você quer ser minha amiga? Chegar assim, assim. Às vezes eu falava, será que eu vou ter que fazer isso? Porque cada um de um lugar. Aquela época, hoje, é até estranho pensar isso, porque há 8 anos atrás, né, as redes sociais, isso que a gente está fazendo, não era impensável. Sim. Então isso era muito mais difícil. Agora, hoje em dia, de certa forma, há uma facilidade e uma dificuldade ao mesmo tempo, mas eu não sabia como proceder, então eu sempre fiquei na retaguarda. Se alguém viesse falar comigo, beleza, o papo desenrolava. Mas se não viesse, também ficava ali. Então isso para mim foi, e o grupão quando tinha, para mim o grupão era um terror, porque daí juntava todo mundo, você ficava ali, você não sabe, né, para que lado você vai. Muitas vezes a psicóloga te orienta em um lado, né? Daí ela fala, precisa de um comando aqui, gente, tem um comando, daí eu vou. Mas isso, graças a Deus, foi, né, sendo trabalhado, a gente vai se superando e percebendo também as potencialidades que nós temos internamente para pôr a serviço também. Sim. Né, da vida comunitária em geral. Que é aquilo que o padre falava com a gente esse ano, né? Sobre o que a gente pode dar para a igreja, né? No sentido do que a gente pode oferecer. A pergunta mais difícil. Mas assim, Exatamente. eu vejo assim, você lá atrás era uma resposta que você poderia, óbvio que não era o mesmo reitor, né? Então, lá atrás você poderia dar uma resposta, hoje você dá outra resposta completamente nova, você não está mais maduro, ganhou uma responsabilidade dentro do seminário, sendo a última turma, né? Então é bem interessante. Zé, que são de dificuldades que você sofreu na vida vocacional, né? Não no sentido afetivo da palavra, não nesse ponto, mas com a própria rotina, com a vocação, essa questão da vida comunitária, como que você superou isso? A gente conviveu junto, né? 1 ano de pastoral, a gente fez pastoral, eu ainda estou na pastoral que você estava, então eu vejo que o que você conta, muitas vezes que eu ouço de você, eu falo, caramba, não é totalmente o que ele é hoje, porque o medo, a vergonha, a timidez. Então, como que isso foi superado hoje em dia? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né, aproveitando o puxar desse gancho,
eu sempre fui muito tímido. Então, para eu me comunicar com as pessoas era muito difícil. Então, de vídeo, de formação, eu sempre fugia. Né? Lá na minha primeira pastoral que eu fiz, que é onde o Pedro está hoje, na Nossa Senhora Aparecida, era muito essa dinâmica de vídeo. É o Breno. Era muito essa dinâmica de vídeo. E eu sempre fugia. Nossa, via um vídeo. Mas isso há 7 anos atrás? Eu fugia de tudo e sempre ia atrás. O Padre Diogo estava ainda fazendo pastoral comigo e eu fugia. Hoje em dia, e depois que eu fui, e daí nesse aspecto de superação, isso me ajudou muito. Começou em Brigadeiro Tobias, quando eu fiz pastoral lá, mas uma grande pulsão, né, que tomou o corpo mesmo foi quando eu fui na São José Operário. Sim, que aí veio a pandemia também, né? Veio a pandemia e câmera e vídeo, e começou em Brigadeiro por conta disso, porque nós precisávamos, eu fazia terço, alguma formação, a Semana Santa toda, né, de Ofício das Trevas, Sete Dores, essas coisas eu precisei fazer de casa. Então, realmente, assim, se fosse para resumir, não há outra forma, na minha história de vida, de superar essas dificuldades se não enfrentando-as. Mas para enfrentar foi dolorido. Foi um perrengue considerável. Assim. Nossa, foi. O que ajudou também na paróquia que eu estou, que você passou, que é São José Operário, que o padre ele dava esse apoio, né? E você tinha assim, você falava, mesmo ele errando ou fazendo alguma coisa que, não no sentido da matéria do que a gente estava fazendo, né? Mas questão de luz boa, luz ruim, não importava. Acho que isso é interessante. E quando eu conheci, antes de a gente fazer pastoral, os meninos falavam, né? O Zé Demetrio era muito tímido e tal. Eu falo, caramba, mas ele é o cara que tem rede social e fica no Instagram fazendo vídeo. É uma superação, a se pensar. É sempre bom você falar isso para você mesmo, que você se supera. Qualquer outro possível medo ou qualquer alternativa que tenha, você pensar assim, eu não consigo fazer. Não, mas eu supri aquela necessidade. Então saiba que você sempre conseguirá, você é capaz. Esse é o momento que o pessoal de casa está falando, será que eles vão falar com a paróquia que eles eram? Eles vão se morrendo, meu Deus. Aqui a gente estava, eu falei São José Operário. São José Operário. Você estava lá e eu continuo até o final desse ano, se Deus quiser. E a chave, assim, acho que diante de tudo isso é o autoconhecimento. Porque quando você percebe aquilo que te limita, porque sempre pelo menos para mim, né? Isso hoje é muito claro. As minhas limitações partiam todas de uma limitação psíquico-existencial. Então, algo que ocorreu. Então, quando você percebe aquilo e a forma que você está valendo, isso dá uma forma para você ressignificar aquilo. E quando você ressignifica, daí você percebe que muitas vezes os monstros que, vamos dizer assim, te imobilizam, na verdade só estavam na sua mente, né? Então daí você consegue crescer diante daquilo que você sempre foi, sempre teve, mas de alguma forma não era capaz de observar. Exatamente. Deve ser uma experiência muito mística com o pessoal de casa que está vendo todos os vídeos, né? Sim. Então pega o pessoal que está no começo da formação, o pessoal que já está no final, e vai fazendo as comparações. A sua turma que está trocando de... Deve ser muito doido, deve ser um processo. Muito doido. Enfim, José, poxa vida, uma formação já no final, graças a Deus. Com certeza devem ter inúmeros sonhos do José, do futuro, se Deus assim permitir, a igreja assinar embaixo também, do diácono José, do padre José. Mas assim, sendo essas ou não, quando nós falamos de expectativas, as boas, as saudáveis, o que o José pensa, o que o José sente, o que vem à cabeça sobre expectativa? Eu até brincava, né, com vocês antes de começar, a gente já vê a ordenação. E de fato, né, ela nesse processo final, ela acaba sendo como que um objetivo do qual eu vejo que ela se torna um símbolo de um processo. Então acho que, claro, ela é objetiva, mas ela também é um símbolo que expressa algo. E acima de tudo, eu tenho muito comigo, né, esse ano estou pensando nisso, de ser verdadeiro com aquilo que Deus me pediu. Então esse ano eu tenho rezado, meditado muito em cima disso, para não esquecer o que me trouxe aqui.
né? Porque de fato o que me trouxe aqui é o que vai fundamentar o sim para permanecer, né, não só nessa fase final, mas no decorrer do processo. Então eu acredito que esse ser verdadeiro comigo mesmo. Então, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu não saí, né, nas inúmeras crises que a gente tem nesse lugar, o porquê que... Não, você teve nunca essa palavra? Lá, inovação. Eu estou passando por uma... Então, diante com delas, né? O que me trouxe, o que me faz estar aqui, e de alguma forma dar esse sim, né, definitivo desses tempos, né, nós aqui no seminário, formativamente, de etapa em etapa, precisamos escrever uma carta, né, e agora nós no último ano, eu e o David, nós estamos escrevendo uma carta para pedir a admissão entre os candidatos à ordem sacra. Então, teve a ordenação de um outro irmão, né, de Itapetininga, o Carlos Alberto, o Tiago. Então isso vai, de certa forma, mexendo, porque quando a gente entra aqui, a gente olha e fala, é uma eternidade, né? Vai demorar pra caramba. Cristo vai voltar e a gente vai estar aqui ainda. E daí quando você chega nessa fase, você fala que foi um estalar de dedos. Por qual às vezes pode ser que, mais do que essa coerência, né? Acho que é uma coerência conosco, né, diante desse processo. Entender a ordenação não como um fim, mas como um meio também. Exatamente. Ela não acaba na ordenação. Sim. O trabalho só começa. Só começa ali. Só começa tudo, né? Essa é a questão. Outra pergunta antes de você ir para a famosa. O José falou bastante sobre estudo. Eu vou fazer uma pergunta criminosa agora para você. Vai ter até medo. Criminosa. Não, Júlio, espero que esteja vendo. Foca agora. Essa pergunta. Essa parte a gente corta depois. Não, tranquilo. De que forma, pensando nos dias de hoje, tudo aquilo que a gente está vivendo, nessas projeções para o futuro, de que forma você vê o estudo, a importância do estudo para os padres, para nós, de que forma isso pode realmente mudar a sua vida? Então, eu gosto do estudo, eu quero estudar, o estudo é muito bom para mim, tudo bem, mas no meu ministério, como que isso vai agregar? Por que eu devo estudar? Se a pessoa fala, não, beleza, os caras, todo mundo falando de estudo, tem que aprender a estudar, tem que ler, não sei o que lá, mas para quê? Não importa só o amor? Não é só amar? Não é só fazer os encontrinhos na paróquia, tudo bem? Essa questão do estudo, né, muito bem puxado, que é algo, primeiro uma resposta técnica, vamos dizer assim, o porquê do padre, do seminarista, né, no caso nosso, porquê do seminarista tanto estudo, né, filosofia, teologia, fora as outras coisas que a gente precisa. Primeiro, eu parto sempre daquilo que é o princípio básico da revelação. Deus, ao encarnar-se, ele assume uma forma, a forma humana. E com isso, ele assume um meio de se comunicar. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós temos inúmeras formas de Deus se comunicar conosco, ele escolheu a humana, racional, da qual, quando falamos, se torna verbal. Então, já que tudo aquilo que falamos é um discurso, então o primeiro ponto seria: Deus escolheu a nossa forma de pensar, inteligir e falar para se comunicar conosco. Então, consequentemente, para nós fazermos o processo inverso, né? Então ele vem para nós voltarmos a ele, nós precisamos fazer esse processo. E esse processo se dá, já que desde Aristóteles nós somos animais racionais, pelo estudo. Então o estudo capacita isso. Então estudar de alguma forma é se comunicar com Deus, né? De uma forma técnica falando. Se formos puxar para um lado espiritual, que também creio ser muito importante e fundamental, uma vez eu não lembro quem disse isso, também não lembro que fase do processo, mas ninguém pode dispor daquilo que não tem. Então, se eu vou fazer um encontro na paróquia, eu preciso dispor de elementos, né? Eu preciso dispor de uma base bíblica minimamente que seja fundamentada, dogmaticamente fundamentada, pastoralmente fundamentada, para que aquela pessoa veja que a fé que eu estou falando, ela tem um fundamento. E na teologia a gente vê muito disso, de que, né, a própria matéria de introdução à teologia mostra isso, que quando nós temos a fé, ela precisa ser
de uma forma racional. Porque Deus se fez, entre aspas, razão, se comunicando conosco. Por isso que nós temos um composto dogmático tão, vamos dizer assim, denso, bíblico, denso. Então, acho que seriam mais essas duas fases, né? E para mim isso assume um papel muito fundamental, porque foi a forma que eu encontrei de lidar com as, não só mazelas interiores, mas com as próprias questões da vida. Então, por exemplo, hoje eu vejo uma pessoa que não sabia passar um cartão de ônibus na catraca. E é uma coisa básica, você só vai lá, pergunta, pronto, né? Só que, ao mesmo tempo, tinha esse outro lado para tentar superar essa questão. Então, sempre algo que potencializa em nós é para tentar recuperar essa falha. E encerro nesse ponto dizendo aquilo que o Padre Wagner sempre dizia, né? O Padre Wagner, para quem está nos acompanhando, é o nosso diretor de estudo. Nós, enquanto padres, né, nessa figura, nós não somos, mas enquanto esse vir a ser, nós éramos a nata do conhecimento não para diletantismo intelectual, mas para salvaguardar também uma tradição. Aquilo que nós estudamos é fruto de um comunicar de Deus durante a história. E hoje a sociedade corrobora muito para isso. As velhas perguntas que nós vamos ver, né? Então, a religião como sendo algo anticientífico, a ciência como a detentora de toda a razão do universo, o próprio esquematismo racional como portador da verdade, e sendo que hoje a própria sociedade mostra que não é bem assim. Então, para falar para uma sociedade assim, nós precisamos ter, de certa forma, esse composto, e aí vejo a importância, né, para a gente não cair de escanteio, ser mais uma que fala em nome de um Deus que não se faz audível à sociedade de hoje. Acho que o estudo, e não só ele, né? Deus dá inúmeros dons, né? Aquilo que Paulo fala, se não me engano, acho que a Coríntios, comunidade de Coríntios, cada um é membro de um corpo que está unido a essa cabeça que é Cristo. Então, um é bom de falar, outro é bom de cantar, outro é bom de estudar. Então, quando tudo isso converge para esse Cristo, esse Deus ele se torna, acho que mais facilmente acessado na nossa sociedade. Uau! Recebe esse trecho de uma aula aí. Receba! Zé, a gente já está caminhando para o final. Dado tudo isso que você falou, da importância do estudo, acho que seria legal você linkar, né, com a dica que você vai dar agora para aquele jovem de 16 até os 18 anos que está em dúvida vocacional, está em crise ali, não sabe se casa, bicicleta, não sabe o que faz. Dê essa dica, né? Olha para aquela câmera bonita. A câmera. Tá vendo a câmera? E deu a dica, né? Falei, ó, acho que seria legal fazer isso, o que é importante, o que não é importante. Primeira coisa, eu acredito que é ter foco. Hoje em dia, nós somos uma sociedade muito carente em foco. E foco aqui seria determinação. Então, se você tem um desejo de entrar para o seminário, isso não significa, às vezes a gente olha determinação como fechar. Não é fechar. É exatamente o contrário. É você ter em mente leques em volta, tendo um ponto de vista no centro. Então, os leques estão em volta, mas a sua meta está no centro. Nossa visão é periférica. Então, nós precisamos ter esse primeiro ponto. O segundo é nunca esquecer da forma que você conheceu Deus. No início, eu esqueci de falar isso, mas o primeiro livro que eu li foi minha mãe que deu. Ainda ela comprou, naquela época tinha histórias da Bíblia em quadrinhos. E foi um gibi desse tamanhozinho assim, do livro do Gênesis. Foi o primeiro livro que eu li. Isso eu devia ter uns 4 anos. E desde então eu comecei a ter, de certa forma, um apreço pela a espiritualidade da Sagrada Escritura, e hoje é o que eu gosto de estudar. E no meio de tudo isso, eu ia para um outro campo que ia ser Tomás Aquino, que estava no outro campo totalmente avesso. Então, de alguma forma, daquele modo que Deus comunicou comigo, hoje Ele voltou e continua se comunicando e me sustentando aqui dentro. Então, essas duas coisas, determinação, tendo em vista as possibilidades sem perder o foco, e nunca esquecer daquilo que Deus te chamou, da forma pela qual Deus te chamou, porque
é isso que vai te manter fixo na meta e te dar forças quando for necessário na sua caminhada. Tá bom, Vai anotando. Nós já estamos chegando à nossa conclusão, no final do nosso programa, mas, para isso, categoricamente, nós não podemos terminar sem a nossa resposta sinodal. Que você já está acostumado, você já sabe, já participou duas vezes e tudo mais. Mas, você quer que a gente explique para a turma de casa não ficar panguando? Se não, eu lembro. Então é o seguinte, José, ele vai falar uma palavra, vamos fazer um bate, vamos falar cada um, vamos fazer Pode ser. Hoje o negócio tá tudo louco. São 7 que a gente vai gravar. No final. Essa camiseta vai estar branca. Então, a gente fala uma palavra, a primeira coisa que vier à sua mente, com prudência, você vai entender isso. Não, sei lá, pô, eu não mando a ver. Tá. Então, conta pra gente. Beleza? Beleza. Posso começar? Começa. Então vamos lá, pessoal. Nossa resposta sinodal. Vocação. Sentido de vida. Seminário. Formação. Família. Mistério. Filosofia. Crucial. Teologia. Tá legal esse tema, ficou legal. Fundamental. Você que falou agora? Me perdi. Unção de devoção. São Bento. Bíblia. Fundamentos da teologia. Tudo fundamento aqui. Você Fundamento. quer- Fala no nosso fundamento. Fundamento. Cristo. Matou todo mundo. Toma. Pessoal, é uma alegria nós estarmos aqui, nós termos a graça de escutar a história de mais um irmão e não uma história que a gente provavelmente vai acabar escutando em outro momento da caminhada, né? Talvez em outro podcast, mas Ou como pai. se o José aparecer aqui em outro momento, vai ser já com o negocinho branco aqui no pescoço, se Deus quiser. Logo, para isso eu peço que você possa, mais uma vez, curta de novo, descurta, não tem erro não. Não, descurta e curta. Vai que não tem curtido ainda. Tá bom. Então curta, sempre curta. Enfim, curta, comente, compartilhe. Joga esse vídeo no grupo das pastorais. Se você já foi em algum curso lá na Paulus com o José, se você já foi em algum lugar que você viu o José, joga no grupo. Se você não gosta do José também. Joga também, para todo mundo conhecer mais um pouquinho e entender as suas razões, não tem erro. Só compartilhe para que isso chegue ao máximo de pessoas possível. O Pedro vai dar depois nossos avisos paroquiais, mas só realmente sempre faço esse apelo de fato vocês nos ajudarem. O José já está com a letra J, então provavelmente vai ter tido uns 10 programas para mais ou para menos que a gente já está nessa sequência de postagem. Então assim, Deus vai saber se vai estar tendo gente assistindo ainda, se a jornada vai estar engajada. Então assim, nos ajude para que isso realmente possa ter resultado, não para nós, mas naquilo que Deus faz e quer, que é sempre enviar a sua palavra e que a mesma jamais retorne sem dar fruto. Então que você possa nos ajudar nisso, passo a palavra. Eu dou o recado, depois você despede. Fechou. Obrigado, galera. Então, nós temos Instagram, Facebook. Facebook a gente tem também? Não. Não, mas Facebook tem no seminário, tá? Instagram do seminário, Facebook, Instagram do Santa Prosa, Instagram da Pastoral Vocacional, amigos do seminário, que a gente tá careca de falar já, calvo de falar, sobre o Amigos do Seminário, para que você possa nos ajudar de maneira concreta, dando dinheiro, produto de limpeza, qualquer outra coisa que você pensar em nos ajudar, nos ajude. Estamos aqui de portas abertas esperando. Zé, agora que você se despeça, agradeço esses belos rapazes que estavam aqui esse tempo todo enchendo o seu saco, falando: Zé, vamos gravar com nós. Para quem não sabe, o José ainda hoje tem que fazer homilia, porque amanhã nós temos festa, né? Amanhã é dia de festa do seminário. Então, Gravar homilia, preparar a aula de hoje à noite. Então, Zé, eu sei que você está cansado, obrigado mais uma vez. Se despeça. Andro, Pedro, Breno, não sei porque eu sempre confundo, acho que é o Breno do Breno. Fala, Breno. A gente dá um nó na língua. Primo. É uma alegria
muito grande estar aqui com vocês. Contem, né, sempre comigo. A gente sempre fala que é uma loucura, né? A gente da vida da gente, mas é sempre uma alegria estar aqui a serviço do Reino. A você que nos acompanha e nos acompanhou, meu muito obrigado também. Rezem sempre por mim, por nós todos, seminaristas, precisamos muito da oração de cada um de vocês. Amém. Amém. Sucesso. Sucesso. Obrigado a você que nos Pessoal, acompanhou. tamo junto. Forte abraço. Tudo de bom.